Bem, pessoal, boa tarde. A gente vai dar continuidade, tá bom? Ao que nós estávamos falando na aula passada. Nós paramos bem aqui, certo? Infecções por clamídia, tá? Que no caso são, são bactérias, né, que causam essa infecção, que pode acontecer na uretra, certo? Nos olhos e também nos linfonodos, certo? Que nós falamos já são responsáveis aí também pela questão do nosso sistema imunológico, tá bom? Mas aí nós vamos agora partir para o codiloma acuminado, certo? Que é uma outra infecção, certo? Sexualmente transmissível e ela é causada aí, tá? Pelo um vírus, certo? Nós temos bem o nome dele, que é o papilomavírus humano, né? Conhecido também, pessoal, como a HPV, certo? E aí o que acontece? Ele vai aí formar verrugas, certo? Aonde, professor? Como a gente pode acompanhar aí nos órgãos genitais, certo? Mas também pode ser lá no útero, certo? Ou também ao redor, né, aí do ânus, tá bom? Ele tem tratamento? Sim. Né? Todas as infecções, todas as doenças têm tratamento. Né? A questão é que algumas, como a gente já falou, elas não têm cura. Né? Mas tratamento tem. Certo? Então, como seria o tratamento aí do HPV, pessoal? Primeira coisa, a pessoa tem que eliminar a verruga. Certo? Essa verruga ela tem várias maneiras de ser eliminada. Tá? A gente pode acompanhar aí que pode ser por congelamento, tá? Pelo um bisturi elétrico. O que é um bisturi? Se vocês vão pensar numa faca ou vão pensar então num estilete, um bisturi é uma ferramenta, tá? Cirúrgica, como se fosse um estilete cirúrgico, tá? Para fazer algumas operações, para cortar, certo? Muito utilizado também na odontologia, tá bom? Temos aí também laser, cirurgia e alguns produtos químicos, certo? E aí, pessoal, tem um detalhe que é muito importante que se uma mulher, certo? Que tem ou que já teve, certo? Ela tem que fazer o quê? Alguns exames, tá? Como eu já falei para vocês, periódicos. Para quê? Para prevenção, no caso aqui do HPV, certo? Especificamente, para prevenção do câncer, né? Do câncer de colo do útero, tá? E aí, pessoal, isso acontece devido esse vírus aumentar, certo? A probabilidade de um aparecimento desse tipo de câncer, tá? E aí esse exame, ele é um exame, né, muito conhecido, que é o Papa Nicolau, certo? O nome desse exame. E aí, pessoal, ele vai detectar alguma alteração que tem ali no colo do útero, tá? E, se possivelmente, no caso a mulher, no caso que nós estamos falando aqui, se ela está com o HPV, certo? Por isso que ele tem que ser feito regularmente, certo, pessoal? Constantemente, né? Da mesma forma, o homem também ele tem que fazer, certo? Não só a mulher, tá? Porque se é uma doença sexualmente, uma doença não, né? Uma infecção, certo? Sexualmente transmissível, então o homem também precisa se cuidar, né? Por isso que nós temos, inclusive, aí, né, pessoal, o mês de novembro, né, que é o Novembro Azul, justamente porque pela parte dos homens ainda existe muito preconceito, né, em relação a fazer exame, né. Então, as mulheres, elas têm mais essa característica, né, de fazerem mais exames, de se cuidarem mais, quando também os homens, né, por terem, lógico, uma vida
sexual ativa, certo? Também correm os mesmos riscos e até mais, por não decidir se cuidar, tá? Vamos lá. Vocês lembram que nós estávamos falando dessas outras doenças aqui? Herpes, né? Sífilis, certo? Então, assim, a mulher, quando ela fica grávida, ela vai fazer os exames, né? Que nós já falamos, que é o pré-natal, certo? Então, o pré-natal, ele serve também, certo? Para saber da saúde da mãe, lógico, né? E serve também para saber dessas questões das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então é interessante o pré-natal. Infelizmente, muitas pessoas não fazem e é por isso que talvez seja uma das probabilidades dos filhos nascerem com algum problema, certo? Com algum problema, justamente porque não foi feito um pré-natal, não foi feito um cuidado, né? Uma prevenção para evitar maiores complicações posteriormente, certo? Então, assim, é necessário fazer, né, o pré-natal e o médico vai saber se a mulher está ou esteve, né, com o HPV. Certo? Por quê? Porque na hora, certo, do parto, o vírus pode passar para a criança, né? E aí a criança vai ter o quê? Problemas respiratórios, tá? E aí, pessoal, nós temos uma última informação aqui sobre o HPV, tá? Que está sendo representado aqui por essa imagem, é que o SUS, certo? Ele, né, fornece aí gratuitamente, tá? Uma vacina contra o HPV. Se você tiver aí sua carteira de vacina, você vai ver lá que tem, né, um espaçozinho com essa vacina para ser preenchida, né? E no caso, a pessoa tomar para não ter perigo, tá bom? Vamos lá. Ó, falando aqui agora da candidíase ou monialise, né? Monilíase, né? Pessoal, a candidíase ela não é obrigatoriamente uma infecção, uma IST, né? Quando eu falar IST, você já sabe que é infecção sexualmente transmissível. Então, assim, a candidíase ela não é obrigatoriamente ou necessariamente, né, uma infecção sexualmente transmitida, né? Por quê? Porque, pessoal, ela também pode, certo, ser provocada aí por um fungo, certo? E não só através do caso aí do ato sexual, tá? E quais são os sintomas, tá? O que, é que vai acontecer? Vai sair uma secreção, certo? Esbranquiçada e também vai haver coceira. Aonde? Na região das genitais, tá? No homem aí nós temos um vermelhidão e também uma coceira, tá? E ela é muito simples de ser tratada. Por quê? Porque ela pode ser tratada por cremes, certo? Pomadas e outros medicamentos, tá? É basicamente isso, tá, pessoal? Quando é que essa doença ela se manifesta, né? Ela pode aí se manifestar, certo? Quando a pessoa está com o sistema imunológico com a imunidade baixa, certo? Então, assim, ela é simples, né? Não obrigatoriamente é transmitida pelo ato sexual e tem o tratamento aí que é através de cremes, né, pomadas, que vai ser aí prescrito pelo médico, né? Aí a pessoa compra na farmácia e basta fazer, né, o uso da pomada e do creme que a pessoa vai ficar curada, certo? Beleza? Agora, pessoal, falando aqui da hepatite B, certo? Vamos lá. A hepatite, pessoal,
Sim, só um detalhe, né? Aqui na candidíase, pode ser, né, transmitida aí por um fungo, né? Por um fungo, certo? A candidíase, pessoal, ela já é transmitida aqui por um vírus, tá? Então, lembrando, né? Os organismos que transmitem as infecções aí, as ISTs, são vírus, bactérias, tá? E também os fungos aí que nós falamos aí na candidíase anteriormente, tá? Vamos lá, os vírus aqui, pessoal, eles podem causar, certo? A hepatite, no caso a hepatite B, porque nós temos outros tipos também de hepatite, tá? E o que é que elas causam na pessoa? Certo? Uma inflamação. Aonde, professor? No fígado. Tá? Nós temos aqui uma imagem do vírus, né? De como mais ou menos ele seria. Tá bom? Isso aqui é uma imagem que foi feita, né? Foi observada através de um microscópio eletrônico, tá? Que aumenta aqui, ó, em 60 mil vezes, né? O tamanho do que a pessoa está tentando observar. Então é um microscópio muito potente, né, pessoal? Vamos lá. Quais são aí os sintomas aí, pessoal, aqui da hepatite B, certo? Febre, cansaço. A pessoa também vai ter aí dor de cabeça, tá bom? Basicamente esses sintomas aí. E a hepatite, pessoal, ela pode ser transmitida não só, né, pelo contato sexual, mas também, como a gente pode ver aí, pela transfusão de sangue, tá? E além de algumas mucosas, certo? Que as mucosas é que formam aí, vamos lá, a nossa boca, certo? O nosso nariz, os nossos olhos, tá? Então, através desse contato, tá? Vai consequentemente também passar de mãe para filho, né? Como na hora do parto, como também nós já falamos nas outras, certo? Então, a criança, quando ela nasce, o que é que ela faz? Ela toma uma vacina, certo? Ela toma uma vacina, depois toma um mês depois e depois toma 6 meses, tá? Depois, tá? Os adultos também podem tomar essa vacina e, no caso aí, como ela prejudica, né, pessoal? Ela vai aí atingir o fígado. A pessoa pode ter o quê? A pessoa pode ter, certo? Cirrose, certo? Que a cirrose é a destruição do fígado, né? Também conhecido aí como câncer de fígado, certo? Então, essa aqui, pessoal, é a hepatite B, certo? Vamos lá. Provocado por um vírus, o que é que ela causa? Inflamação do fígado, pode também causar cirrose. Os sintomas são febre, dor de cabeça, cansaço. Como é que ela pode ser transmitida? Transfusão de sangue, contato sexual e também através aí do contato com as mucosas, né? Onde vai ter secreção. Tá? Que secreção? Saliva, lágrimas, certo? Aqui no nariz também, onde a pessoa pode secretar catarro, tá? Tem a vacina, certo? Que a pessoa toma após o nascimento e depois um mês depois e depois 6 meses, tá bom? E a pessoa adulta também já pode tomar essa vacina, tá? É basicamente isso aí, as informações que nós temos aí sobre a hepatite B, tá? E eu acho que agora a gente vai finalizar falando, né, sobre ainda tem a tricomoníase, certo? Vamos falar logo da tricomoníase, depois a gente vai falar da AIDS, tá? Vamos lá, é causada por um protozoário, olha só, nós tínhamos aí fungos, bactérias, vírus, e agora nós temos o protozoário, que é outro agente, né, que causa, certo? ISTs, tá? O que a tricomoníase aí faz, pessoal? Nas mulheres ela vai aí atacar principalmente o colo do útero, a vagina e a uretra, certo? E
um dos sintomas é o que? Secreção branca ou amarelada e também o mau cheiro dessa secreção. Tá? A pessoa pode ter aí dor durante a relação sexual, ardência e também dificuldade para urinar, já que ela atinge a uretra, tá? E coceira nos órgãos sexuais. Né? No homem aí vai gerar uma ardência ao urinar, tá? Só que também em muitos casos a pessoa nem apresenta sintomas, tá? É fácil de resolver, sim, através de medicamentos, tá? Onde as pessoas que estão com o problema, né, com a infecção, precisam tomar esse medicamento, tá? Aí nós temos aqui uma imagem, né, desse protozoário, certo? Beleza? Então é basicamente isso aí, a tricomoníase, tá? E aí, pessoal, pra gente falar agora, finalizando, falar da AIDS, tá? Bem, pessoal, a AIDS, ela foi uma doença aí que ficou mundialmente conhecida nos anos 80, certo? Até então não se existia, não é que não existia, mas não se conheciam casos, certo? De AIDS. E quem que causa a AIDS? É o HIV, certo? Que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Bem, pessoal, isso aí surgiu lá nos Estados Unidos, certo? Primeiramente. E aí a gente conhece, eu acho que vocês também conhecem, algumas pessoas que faleceram, né? Devido problemas com essa doença, infecção. Né? Nós temos aí casos famosos, como o Cazuza, né? Do Renato Russo também, certo? O que acontece? Quando surgiu em 1980, não se tinha muito conhecimento, né? Porque ela tinha acabado de surgir, certo? E aí não tinha-se, né? não tinha-se remédios, certo? Poderosos, que são chamados de coquetel, porque é uma série de remédios que são utilizados para combater o vírus. De antemão, certo? Eu já falo para vocês que a AIDS ela não tem cura, certo? Ela não tem cura. E aí qual é o problema dela? É que a pessoa que contrai através do ato sexual, certo? E ela pode ser adquirida através dos vários tipos aí que se existe de contato sexual, certo? Então, a pessoa que contrai ela vai ter o que, professor? Ela vai ter o sistema imunológico dela, certo? Muito fraco. A pessoa vai ficar com o sistema imunológico muito fraco. Então, as pessoas que tinham AIDS, elas nem morriam de AIDS, certo? Na verdade, o que acontecia, certo? É que elas morriam de outras doenças, como uma tuberculose, certo? Justamente porque o sistema imunológico estava muito fraco. E o vírus, ele age dessa forma, certo? Ele adentra, certo? A célula. Lembrando que um vírus, né, pessoal, ele não tem vida. E como é que ele vai conseguir se multiplicar se ele não tem vida? Ora, ele se multiplica porque ele toma para ele o DNA da célula, certo? Ele tem lá, ele não tem DNA, o vírus da AIDS, né? Ele tem, no caso, RNA, tá? Que é como se fosse um DNA, mas não é um DNA, tá? É só para vocês poderem entender. E aí, ele se liga ao DNA da célula. E aí, a partir daí, ele consegue fazer o quê? Ele consegue se replicar, certo? Ele consegue se replicar. E ele começa a tomar de conta do organismo da pessoa, certo? E aí, o sistema imunológico, ele vai destruindo, certo, pessoal? As células de defesa. E a pessoa vai ficar o quê? Imagina, né? Você tem ali soldados, digamos que você fosse um rei, você tem soldados e aí os seus soldados vão morrendo. O que acontece? Você vai ficando mais fraco e você vai ficando mais suscetível a perder ali o seu reinado, a cair, né? Então a mesma coisa que acontecia aqui com a pessoa que pega o HIV, tá? Que pegava, porque hoje eu vou falar para vocês já que não, hoje em dia não é mais assim, né? E aí a pessoa ficava mais fraca e ficava suscetível a pegar doenças que até então são doenças curáveis,
né? Mas pelo fato da pessoa estar fraca, com o sistema imunológico fraco, aquela doença ela vai aparentemente se agravar, né? Imagina só que, vamos lá, se você segurar, digamos, vamos lá, um exemplo, né? Se você segurar 1 quilo na sua mão, todo mundo consegue, né? Segurar um quilo de alguma coisa, né? Mas você não consegue segurar talvez 50, 100 quilos, né? Então é mais ou menos assim. Sistema imunológico fraco, certo? Você tenta ali segurar, mas você não vai conseguir, porque você não tem mais força para isso, né? Só fazendo assim uma ilustração. Espero que vocês tenham aí entendido, né? Mas vamos lá. E aí, hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia, certo? Já se tem, né, pessoal, um tratamento. Não se tem cura. Na verdade, uma pessoa, foram 2 pessoas que se curaram no mundo, né? Mas, assim, fatos bem... são exceções à regra, né? Porque o normal, o comum, né, na verdade, é que as pessoas não tenham cura. E aí, hoje, o que é que se tem? Né? Hoje o que se tem são remédios, né, que é o coquetel, que é poderoso, e ele faz o quê? Ele combate o vírus. Só que ele consegue eliminar o vírus? Não. Por que ele não consegue eliminar o vírus? Certo? Primeiro, porque o vírus ele sofre muitas mutações. Vocês veem aí, né? O coronavírus é toda hora aparecendo uma variante, certo? Só que o HIV, ele tem uma série de mutações que é bem maior do que a do coronavírus. Então, não tem como combater. O que se tem são remédios que conseguem eliminar e deixar a carga viral, né? Vamos falar de carga viral, que eu expliquei para vocês, como se fosse a quantidade de vírus que a pessoa tem dentro dela, né? Mais ou menos, vamos pensar mais ou menos assim. E aí a pessoa fica com a carga viral menor, tá? E aparentemente o vírus ele desaparece. Mas esse vírus, o HIV, ele tem uma característica que é como se ele ficasse camuflado, certo? Dentro do seu organismo. E depois, se a pessoa parar de tomar o remédio, ele vai voltar novamente, certo? Ele volta novamente, a infecção. E aí a pessoa vai ficar fraca, certo? Beleza? Algumas pessoas dizem aí, né, pessoal, que a origem do HIV é do macaco, certo? Mas, assim, não tem nada assim que possa ter acontecido, né, uma relação entre o homem, né? Tem muita história, né, essas coisas aí de teoria da conspiração, né? Certo. Bem, pessoal, é isso, tá? Isso aqui tudo vocês podem ler depois, se vocês quiserem, tá? São informações que eu fui falando para vocês aqui. Ó, aqui está dizendo que não há vacinas, né? Porque, ó, o vírus sofre mutação muito rápido, certo? Mas, deixa eu falar aqui uma coisa, né? Como é que esse vírus aqui ele pode ser transmitido? Ó, ele pode ser transmitido aí no parto também. Pode ser transmitido pelo contato sexual, certo? Por agulhas, né? Pessoal, como assim agulhas? Tem um pessoal que se droga, né? Pessoal utilizando a seringa, né? Com a droga, né? Então, nessa troca, né? A pessoa vai usando e a outra pessoa usa ali, aí pode ter a contaminação. Por transfusão sanguínea também pode ocorrer, certo? Objetos cortantes aí também, né? Por isso tem que ter muito cuidado, né? Questão aí de quando muitas pessoas, inclusive, quando vão, mulheres, né, que quando vão no cabeleireiro, elas até utilizam, né, na manicure, essas coisas, utilizam o próprio alicate delas, né, justamente para não ter contato com outro alicate, certo? Então, é basicamente isso aí, tá, pessoal? Então, a gente finaliza esse capítulo, tá? Aí nós temos aqui algumas atividades, certo? Ó, por exemplo, essa atividade aqui, né? Primeira, de que modo podemos reduzir o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis? Bem, pessoal, qual seria aí, né, a maneira? Primeiro, utilizando, né, os métodos para isso, né? No caso,
o preservativo, certo? No caso aí seria o preservativo, né? Porque ele é o método de barreira. E também a pessoa tendo, como eu falo, né? Consciência, né? Porque você não conhece uma pessoa, né? E alguém já decide ali manter algum tipo de relação com ela, é perigoso, porque você não sabe quem é ela. Mas o principal aí que a gente pode falar é usar o método de barreira, que é o preservativo. Tá? Isso aí a maneira de reduzir os riscos. Tá? Ó, segunda, se uma pessoa desconfia de que foi contaminada por uma doença sexualmente transmissível, que atitude ela deve tomar? Bem, como eu falei, se essa pessoa ela tem uma vida, certo, sexual ativa, né, e ela não tem um parceiro fixo, não é casado, não tem uma namorada, não tem uma noiva, enfim, ela precisa ter noção de que ela está suscetível, certo, muito mais a alguma doença, porque ela tem ou não, depende, né, mais do contexto, mas enfim, ela tem ou não vários parceiros. E aí ela fica mais suscetível a contrair. Então, assim, se desconfiar, tem que fazer o quê? Tem que ir fazer um exame. Como eu falei para vocês, na nossa cidade aqui em Parnaíba, nós temos aí o Centro de Testagem e Acolhimento, certo? Lá eles fazem alguns testes de, se eu não me engano, HIV, sífilis e hepatite, tá? Esses exames. Mas também tem outras doenças, né? Como a gente falou aí. E aí só pode ser feito nos laboratórios, tá? A pessoa tem que ir lá para saber o que tem, para poder tratar e se cuidar, tá bom? Beleza, pessoal? Aí nós temos aqui essa terceira questão aqui, que é muito bacana. Você vai dizer qual é a doença que... Letra A, né? A causa é um vírus, aí você vai falar se é a gonorreia, sífilis, herpes, né? Beleza? E aí nós temos as outras questões também. Tá? Fica aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida aí, pessoal, também pode me perguntar. Tá? E é isso, tá bom? Obrigado aí pela atenção e até mais.